O futebol é o esporte mais amado da América Latina, porém, não é o mais jogado. Você deve estar se perguntando, como assim? Eu jogo futebol na escola direto, nenhum outro esporte é mais jogado que ele lá. Na realidade, você nunca chegou a jogar futebol lá. O que se joga nas escolas e é atualmente considerado o esporte mais jogado da América Latina é o futsal, que pode-se dizer que é uma adaptação do futebol. E hoje você vai aprender um pouco mais sobre esse esporte tão interessante. Como acontece em vários esportes, há divergência no que se refere à história do futsal. Alguns acreditam que o mesmo tenha se originado na década de 40, quando alguns jovens da Associação Cristã de Moços de São Paulo, mediante a falta de campos de futebol, começaram a improvisar e a jogar nas quadras de basquete. Entretanto, a versão mais aceita e reconhecida inclusive pela FIFA, narra que a história do futsal começa mais cedo, na década de 30, em um outro país sul-americano, o Uruguai. Nesta época, os uruguaianos viviam um intenso sentimento de paixão pelo futebol, fruto da conquista da primeira Copa do Mundo em 1930. Semelhante ao que aconteceu no caso da Associação Cristã de Moços de São Paulo, as crianças uruguaianas não tinham de praticar o esporte, então simplesmente começaram a jogar nas quadras de basquete. As regras do futebol de salão são bem parecidas com o futebol tradicional, o qual é praticado em gramados. Os times são compostos por 5 jogadores em uma quadra, sendo um deles o goleiro, podendo cada equipe ter até 9 reservas. O formato da quadra é de um retângulo, tendo seu tamanho variando em cada tipo de competição e categoria de disputa, mas geralmente tem um comprimento em torno de 30 e 42 metros, e largura entre 17 e 22 metros. Fala galerinha do YouTube, da aula de Educação Física, do Zap. Vamos continuar aqui essa apresentação maravilhosa sobre o futsal. Vamos lá. Entre o futebol de salão e o tradicional, temos uma particularidade entre os dois. Enquanto já sabemos como funcionam substituições no tradicional, na qual o jogo tem que parar para acontecer, no futsal não é assim. No futsal, as substituições são ilimitadas e podem ocorrer com a bola rolando. Basta o jogador que irá sair se aproximar da linha lateral, no setor chamado zona de substituição. O futsal é bem desapegado, digamos assim, e o jogador que entrar deve passar pela mesma linha lateral que o substituído, e só pode entrar em campo depois que o jogador passar totalmente a linha lateral, e os substituídos podem retornar a qualquer momento, tirando o goleiro. A partida deverá ser paralisada, mas o goleiro substituído pode retornar depois, não só ele, mas com qualquer jogador. As partidas na categoria adulta, para masculino e feminino, têm tempo cronometrado de 40 minutos, divididos em 2 tempos de 20 minutos. Outra particularidade entre os dois é que, no futsal, todas as cobranças de lateral e escanteios são cobradas com os pés, enquanto no futebol de gramado, apenas o escanteio desses dois é cobrado com os pés. No futsal, antes de cobrar o lateral ou escanteio, o jogador deve estar apoiando as mãos sobre a bola até o momento da cobrança. Agora eu vou falar um pouco sobre as potências mundiais no futsal, né? O Brasil é uma das seleções mais fortes da atualidade. O Brasil já foi 5 vezes campeão da Copa do Mundo de futsal da FIFA. É, isso aí mesmo, de pentacampeão, é a mesma coisa, tipo, futebol e futsal, a mesma coisa. Olha que loucura, que coisa emocionante. O último foi conquistado em 2012, quando a seleção brasileira venceu na final a seleção espanhola. Além do Brasil, merecem destaque no futsal mundial as seleções da Espanha, Itália e Rússia. E só que não estava aqui no roteiro, mas eu tenho que falar, obviamente, Falcão, o rei do futsal. Um dos maiores jogadores de futsal, joga muito e eu só fazia esse comentário mesmo que o futsal é brabo, é brabo. O cara é brabo, velho. Pelo amor de Deus. Agora eu vou falar algumas curiosidadezinhas para vocês, para ficar bem show aqui. Vamos falar. Primeira curiosidade. O futsal nunca foi disputado em uma Olimpíada. Isso mesmo, senhores. Teve uma Olimpíada que já foi disputado até skate. Isso mesmo, skate. E o futsal nunca foi escolhido. Nunca foi disputado. É, galera, é isso aí. Acho que dava pra dar uma moralzinha pro futsal, né? Mas beleza. A segunda curiosidade. Brasil, Argentina e Espanha
foram os únicos times a participar de todas as edições da Copa do Mundo de futsal, né? Dessas três aí, as três são potências no futsal e até no futebol também, só que no futsal é uma escala maior, né? Eles dominam bem mais do que dominam no futsal, no futebol. No futebol ainda tem outros países que dominam, agora no futsal esses daqui são os bravos. No futsal, diferentemente do futebol, só existem dois árbitros, o principal e o auxiliar. Isso é uma diferença assim bem gritante, até por causa principalmente do tamanho, né? É bem menor, mas a gente está acostumado com futebol, né? O futebol é tipo, tem o árbitro que fica do lado do gol, o árbitro auxiliar, o árbitro principal, obviamente, o terceiro árbitro, e tem os dois bandeirinhas de cada lado. Então, você vê, e no futsal são só dois, né? É interessante saber isso. Quarta curiosidade. Quando um jogador do time é expulso, a equipe tem que ficar com um jogador em campo. Quando um jogador do time é expulso, a equipe tem que ficar com um jogador a menos por 2 minutos ou até levar um gol. Ou seja, quando um jogador do time é expulso, é diferente do futebol em que ele é expulso definitivamente e o time fica a menos um. Não. No futsal, o time só é obrigado a ficar com menos um durante 2 minutos. Ou, se dentro desses 2 minutos ele tomar o gol, ele pode entrar depois do gol, entendeu? Então é isso aí, galerinha. Esse foi trabalho. Deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu, bro. Gang. Now the world don't move. Vai tomar no c... Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não.